Vamos falar hoje nesse vídeo sobre propósito de vida. E eu sei que você já deve ter ouvido falar muito sobre isso várias e várias vezes. Mas o que é realmente o propósito? Como que ele se conecta com quem você é? E o mais importante, como que ele se relaciona com o seu desenho humano? Para começar, eu quero te deixar uma ideia que pode mudar um pouco sua visão. O propósito não é algo que a gente encontra, que a gente, uou, encontrei, mas é algo que nos encontra conforme a gente está se movimentando. E se você quiser se aproximar do seu propósito, eu criei um desafio de 3 dias que se chama Siga o Seu Chamado. E lá eu vou te ajudar a dar esses passos em movimento em direção ao seu propósito. Não é sobre você encontrar o seu propósito, é sobre você caminhar e ele te encontrar, tá? Mas agora vamos seguir para o tema aqui desse vídeo. Antes da gente falar sobre o desenho humano e no propósito de cada tipo áurico, que é a intenção desse vídeo, eu queria que você pensasse sobre o que é de fato propósito. Eu, Elô, vejo o propósito como algo que vai além desse único grande objetivo, como se, o meu propósito de vida é X e acabou, é só aquilo. Na verdade, o propósito, na minha visão, ele vai se desdobrar em várias formas na nossa vida. A gente vai ter um propósito, às vezes, filosófico, que fala sobre o sentido da nossa vida, da nossa existência, que faz com que a gente se sinta realizados, conectados com o mundo. E esse é um tipo de propósito que muitas vezes a maioria de nós vai estar buscando e faz parte. A gente está em movimento e está buscando isso, faz parte. Só que na minha visão, o primeiro e mais importante propósito não tem a ver com isso, também não tem a ver com carreira, com dinheiro, com conquistas externas. Não que isso não seja importante, tá? Mas o nosso primeiro propósito, na minha visão, hoje, é a gente se conectar e ser quem a gente realmente é, quem somos em essência. Isso parece muito simples, muito simples, tá ok, então eu já encontrei. Só que na prática, ele é desafiador, porque a gente cresce totalmente condicionados e num mundo que não direciona a gente para o nosso autoconhecimento. Então a gente não está muito familiarizado com isso. E às vezes a gente pensa que tá e na verdade não tá. Por que que, na minha visão, isso é a base e isso é o mais importante? Porque quando a gente começa a viver a nossa essência e começa a viver nesse lugar de ser quem a gente é, viver a nossa verdade, a gente vai começar naturalmente manifestar o nosso desenho humano e manifestar, inclusive, outras ferramentas aí que nos ajudam nessa questão do propósito. E nosso trabalho, nossas relações, as coisas à nossa volta, elas vão começar a acontecer e se movimentar de uma maneira mais alinhada, porque a gente está se alinhando com a nossa essência, com quem a gente verdadeiramente é, e as coisas ao nosso redor, elas vão caminhando para se conectar com isso. Então, é o movimento contrário. Enquanto que as pessoas falam que você tem que buscar uma carreira X, e depois você descobre que a carreira X não era a que você queria, e isso acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo e por aí vai. Tudo bem, faz parte também. Mas se a gente tivesse essa base de autoconhecimento de uma maneira mais incisiva, quando a gente fosse muito mais novo, com certeza a gente já caminharia para um alinhamento maior e as coisas à nossa volta aconteceriam com uma leveza muito maior. E quando você, aos pouquinhos, vive esse seu propósito de ser quem você é, você começa a ver o seu desenho sendo manifestado. E eu vou dar aqui, por exemplo, um exemplo meu sobre canais. Dentro do nosso desenho humano, a gente tem essa conexão entre portas que formam um canal específico. E quando a gente forma esse canal ele vai contar sobre pontos da nossa essência, são talentos que a gente tem. Eu tenho no meu desenho o canal 3041. Não sei se você tem aí esse canal ou se você tem uma dessas portas, mas esse canal ele fala muito sobre visão, sobre uma pessoa que quer mostrar e direcionar as pessoas para um futuro melhor, que acredita num futuro melhor para todos. Então, são pessoas que encorajam outras pessoas a seguirem seus sonhos. Também fala muito esse canal 3041 de despertar sentimentos nas pessoas, com a intenção de movimentar essas pessoas para ação em direção aos seus objetivos. E isso, estou dando um exemplo aqui meu, que
é justamente o que eu faço aqui dentro desse canal. Claro que assim, né? Do meu jeito, da minha forma, com a minha visão, com as minhas ferramentas. E eu tenho recebido o reconhecimento de quem eu sou em essência. E isso passou a acontecer cada vez mais que eu parei de fugir do meu propósito de ser quem eu sou em essência. E esse propósito de ser quem se é, como fala Nietzsche, torna-te quem tu és, faz com que os outros, todos e milhares de propósitos que a gente tem, sejam mais leves e eles nos encontrem. Então, o propósito na carreira, ele vai ter relação com esse impacto que você deseja gerar na outra pessoa, no que você faz no dia a dia, vai te motivar profissionalmente. Esse propósito pessoal que você quer ser realizado ou se sentir realizada nas suas relações, nas suas amizades, no seu cuidado consigo mesmo ou consigo mesma. Todos esses propósitos, eles vão começar a acontecer na sua vida de uma maneira muito mais leve. E claro, tem também os pequenos propósitos do dia a dia, já que a gente está falando de propósitos, aqueles objetivos que parecem simples, sabe? Mas cumprir tarefas do nosso dia a dia, é, conseguir colocar pequenos hábitos na nossa agenda e dar check nesses pequenos hábitos para concluir determinados projetos, tudo isso faz parte de propósitos, propósitos diários que a gente tem e que vão nos guiando e nos trazendo esse foco a curto, médio e longo prazo. Então, eu acredito que propósito é essa combinação de várias camadas da nossa vida. E cada uma dessas camadas, elas vão se entrelaçando umas com as outras, formando esse quadro completo de quem a gente é. E a gente pode fazer o caminho inverso, que faz muito mais sentido, que é olhar esse propósito interno, esse propósito de ser quem é, para as outras coisas se alinharem e começarem a fluir de uma maneira melhor. E eu gosto de falar que o viver o nosso propósito ou os nossos propósitos tem relação com a gente viver o extraordinário no ordinário, nas pequenas coisas. Por isso que eu falei dos hábitos do dia a dia, é a gente se permitir estar vivendo o extraordinário no ordinário e não se perder nesse propósito absoluto como se fosse uma só coisa. E muitas vezes a gente fica preso ou presa nessa busca desse propósito somente profissional e esquece que o propósito maior está em viver a nossa essência e todas as coisas vão se alinhando e se ajustando e o quebra-cabeça todo vai sendo montado. E muitas vezes a gente fica preso ou presa nesse lugar de estar buscando um propósito profissional específico, esquecendo de olhar para o que deve ser olhado, que é viver a nossa essência, viver o nosso propósito de ser quem a gente é, para que as outras coisas sejam alinhadas conforme a nossa alma, a nossa natureza. Quando a gente faz isso, essas outras coisas vão acontecendo de uma forma não mágica, mas natural. E eu acredito que esse desafio que eu falei lá no início para vocês, que se chama Siga Seu Chamado, que é um desafio de 3 dias para você se conectar com o seu propósito, ele vai chegar para quem precisa chegar. Bom, agora vamos começar a falar do desenho humano e como que o desenho humano, em relação ao tipo energético, ele funciona na questão do propósito. Tudo dentro do nosso desenho humano, ele vai apontar para vários propósitos, como eu falei. E aqui a gente vai falar dos propósitos do tipo áurico. Lembrando que cada mapa é um mapa, cada desenho é um desenho, e como eu sempre falo, tem muitos pontos do seu desenho para ser avaliado. Então, como eu citei lá atrás, a questão de um canal meu que se manifesta hoje, para você isso também acontece em alguma determinada área. Vamos começar falando dos manifestadores. O propósito geral, global dos manifestadores é iniciar ações, dar o primeiro passo, sabe? Trazer essa urgência interna e se movimentar. Então, eles são aqueles que têm ideias poderosas e estão aqui com um propósito muito claro de fato, causar impacto nas suas ações, sabe? Então, se você é um manifestador que está aqui me assistindo, o seu propósito é ser esse catalisador ou catalisadora de mudanças, começando algo novo, sem ficar esperando pela permissão dos outros. Só que você precisa sim de pausas para que você entenda qual é o impulso interno e o impulso criativo que está vindo, para que isso se manifeste através de você. É muito sobre reconhecer esse canal que está querendo sair através de você, sabe? Já se você é um gerador ou um. Não.
Gerador manifestante a gente vai falar depois. Se você é um gerador, você tem um propósito de alimentar o mundo com a sua energia. Você é um grande trabalhador e realizador, um grande construtor do mundo. E o seu propósito é encontrar aquilo que te faz realmente feliz, o que faz a sua alma vibrar. E quando você está engajado no que você realmente ama, você vai ter sim uma energia muito infinita. Se você é um gerador, o seu propósito está em seguir o que te traz prazer, o que te traz aquela profunda, eu digo profunda satisfação. Porque é isso que vai irradiar através de você e que vai daí começar a impactar as pessoas ao seu redor. A alegria é o seu propósito. Você precisa se conectar com essa energia. Você vai começar a seguir essa alegria absurda na vida e você vai começar a se alinhar e perceber que aí sim você está vivendo quem você realmente veio para viver. A minha dica para você que é gerador e gerador manifestante também é que você siga o que te traz alegria e não necessariamente o que você aprendeu desde criança que era alegria. Esse é um ponto bem importante. Porque quando você era criança, você pode ter aprendido que a alegria era brincar de patinete. Só que hoje não é mais isso para você. A alegria vai ser outras coisas. Então você tem que buscar qual é a sua alegria. Se você é um gerador ou um gerador manifestante, você combina esse melhor dos dois mundos. Então você pode iniciar ações, sim, só que são ações através de respostas e também precisa encontrar algo que te energize para você se manter em movimento. O seu propósito é aceitar que você é esse ser multipotencial e se conectar muito com o entusiasmo. O seu objetivo é sentir prazer e paz no que você faz. E não se culpar também por ser essa pessoa mais dinâmica, sabe? O dinamismo ele vai fazer parte da sua vida em algum nível, em alguma área. Você está aqui para criar o seu caminho de vida de uma forma muito única. E isso, se você é gerador manifestante, escuta o que eu vou te falar agora. Isso exige muita, muita coragem. Então você precisa se conectar com isso também. Se você é um projetor dentro do desenho humano, você tem essa conexão de guiar, de orientar as pessoas, você vê as coisas de um modo muito específico, dentro da área que você atua ou dentro das coisas que você gosta. E quando você começa a viver sua estratégia, você começa a perceber que as pessoas ao seu redor elas vão querer a sua visão, elas vão buscar aquilo de diferente, a sua perspectiva sobre algo, sobre um sistema, enfim. E aos poucos você começa a viver um dos seus propósitos. Um ponto para você se conectar com isso cada vez mais é perceber qual orientação, qual conselho que as pessoas ao seu redor te pedem, se você é projetor. O que teus amigos te perguntam, o que a tua família busca, sabe? Aos poucos você vai percebendo o que o outro enxerga em você. Só que você precisa de paciência e você precisa de confiança. Primeiro você precisa confiar verdadeiramente em si, para então esse reconhecimento acontecer de dentro para fora. E a confiança também de esperar pelos convites, não de forma passiva, óbvio, mas estando em movimento. E se você é um refletor, você está aqui para não se fixar nas coisas. O seu propósito é experienciar, é interpretar vários personagens e não necessariamente se apegar a uma identidade fixa. Você precisa entender que você, como refletor, vai refletir o ambiente, as pessoas ao seu redor, e que isso não é uma verdade absoluta. Isso é simplesmente a forma de você viver a sua vida. Quando você aprende a não se encaixar, e não encaixar o seu propósito, e botar esse propósito numa caixinha, aí sim esse propósito vai te encontrar e você vai começar a viver o quê? A surpresa e o encantamento no seu dia a dia. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se faz sentido para você, deixa um curtir para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas que estão nessa busca de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, lapidação de quem realmente se é. E se você quiser se conectar mais com essas questões do desenho humano através do desafio Siga o Seu Chamado, são 3 dias só, bem simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se quiser deixar algum comentário, compartilhar alguma coisa, alguma dúvida, qualquer coisa que faça sentido no seu coração, deixa aqui embaixo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.